Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a Agenda 2030, ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente vai falar hoje sobre cidades e comunidades sustentáveis. Vou compartilhar aqui a tela. Então, cidades e comunidades sustentáveis. E como objetivo tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E quando a gente olha para esse aspecto, a gente reflete o que está acontecendo em diversas regiões aqui do Brasil e de fora também, né? O clima, essas mudanças climáticas, chuva de mais, chuva de menos, seca, enfim, calor intenso, ou seu oposto, né? E no exterior também, né, nos outros países, a gente vê o que está acontecendo lá na Flórida. Então, tudo isso são os efeitos climáticos, né? A gente, ser humano, quando a gente não respeita o meio ambiente, ele vai, né, dar os seus sinais desse desrespeito, através justamente dessas catástrofes. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos. Nessa parte fala sobre mobilidade, né? Fala sobre moradia. A gente vê essa questão das pessoas indo morar no alto de morros, por exemplo, formando favelas, né? A gente vê essa concentração porque, na verdade, os preços, né, do centro em si, eles acabam aumentando os valores desses imóveis. As pessoas literalmente são, né, marginalizadas, né, para morarem em favelas, por exemplo. Essa questão da mobilidade é muito importante ser trabalhada em uma cidade, né? Trabalhar os meios de deslocamento, por exemplo, né, as formas de deslocamento, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos. E quando a gente fala em transporte público, por exemplo, tem cidades que tem distritos e, assim, não tem transporte público até esses distritos, né? Então, as pessoas têm que se virar, por exemplo, se elas quiserem trabalhar, se elas quiserem levar filhos para o colégio, elas têm que se virar, literalmente. E isso é vergonhoso, né? A gente viver nessas condições, pelo menos uma realidade aqui do Brasil. Com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, né, mulheres, crianças, pessoas com deficiência, idosos. Tem gente que não enxerga, né, isso, as pessoas idosas, como que faz para melhorar a acessibilidade para essas pessoas, ou até mesmo pessoas com deficiência. Tem gente que não enxerga, né, as pessoas que estão para administrar, para fazer funcionar as situações em determinadas cidades, não enxerga essas pessoas. É por isso que, né, a gente tem ainda essas várias diversas dificuldades em cumprir com essa meta aqui, com esse objetivo de número 11, até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável. Em urbanização inclusiva e sustentável. Quando fala sustentabilidade em área urbana, a gente observa, por exemplo, a criação de parques, né, de área verde. Né? Não necessariamente a gente precisa morar no campo para ter árvores, né, por exemplo, para ter uma praça com árvores, né, com bancos para sentar, né, para reunir família. A gente não precisa morar no campo para ter isso, né? As pessoas que administram tudo isso conseguem também, né, através de seus esforços, através de um trabalho conjunto, de um olhar mais inclusivo, né, trazer essa perspectiva também para a área urbana, né? Por exemplo, quando você está de carro, quando você vai estacionar, não é mais legal no dia ensolarado você estacionar o carro embaixo de uma árvore onde tem sombra do que você estacionar ele assim, ao léu, tecnicamente falando, descer e voltar, tá aquele calor imenso dentro do carro, né? O que é mais confortável, né? Então, essa ODS vem para falar sobre isso, né? Esse objetivo. E as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países.
E isso traz, por exemplo, o poder de fala, né? Onde a população consegue se comunicar com as pessoas que estão administrando, fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Então, muito importante, né, preservar o que já existe, a cultura de um povo, a cultura de um povo de um determinado lugar, ter atenção a todas essas questões. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas. Quando você vê uma situação, por exemplo, que está acontecendo lá na Flórida, né? Você imagina, além das vidas que as pessoas estão morrendo, né? Tem também essas questões, né? A economia, ela tem um impacto muito grande, né? Em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, quando a gente vê esse aquecimento global, com o aquecimento global, né, a gente tem a alta do nível do mar, e com isso também tem as inundações, enfim, várias outras coisas que no decorrer do tempo vão se alastrando, e a gente pensa que nunca pode acontecer, né? Mas cabe a nós a gente diminuir os impactos no meio ambiente, né? A começar dentro da nossa casa, por exemplo, você pode reciclar o seu lixo, né? Parar de produzir lixo, ou seja, quando você para de produzir lixo ou menos, ou num quantitativo não tão grande, você colabora também para acabar com os lixões, né? Que tem a emissão de CO2 e tudo mais, e todas essas questões ambientais danosas. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Ou seja, tem que ter um foco nisso, né? Tem que ter conscientização, tem que ter todas essas movimentações, porque nem todo mundo tem contato com esse assunto, né? As pessoas precisam ter conhecimento para poderem fazer alguma coisa a respeito, né? Por exemplo. Então, é uma questão que necessita ser falada, né? Sobre qualidade do ar, por exemplo, essa questão do plástico, né? Já tem estudos que falam sobre isso, né? O plástico no ar, quando chove, aquela água desce e tal, e aquela água ela se torna imprópria, tecnicamente falando, para consumo, né? Existe até uma relação entre TDAH e autismo e plástico, enfim, sobre o bisfenol, fenol A. Se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar, e câncer e etc, enfim. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Quem quiser acompanhar também no Instagram, Evolução em Conhecimento, lá a gente posta nos stories justamente várias temáticas. Inclusive, a gente está debatendo muito essa questão da reciclagem, né? Então, vocês podem acompanhar lá nos stories, a gente está sempre postando conteúdo sobre isso. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. Até 2020, que foi há 4 anos atrás, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência de recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Se você procurar na internet, você vai encontrar com certeza um curso gratuito, inclusive, de mudanças climáticas. No site da Escola Virtual do Governo também tem um curso sobre a Agenda 2030, eu acho muito interessante para quem quiser realizar ou quiser divulgar também, né? A resiliência a desastres e desenvolver e implementar de acordo com o marco do Sendai para a redução do risco de desastres entre 2015 e 2030. Você já vê essa previsão, né? 2015, tecnicamente falando, a gente está em 2004, não, 2024, foi há 9 anos atrás, né? Então, há 9 anos atrás já se pensava nisso.
o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis, apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. Falando sobre isso, a gente pouco vê, né? Construções sustentáveis e resilientes, pouco se vê. Inclusive, eu gostaria de falar com vocês sobre casas sustentáveis também, né? Às vezes você vai construir a sua casa tudo com, como é que eu posso dizer? Cimento, né? Você cimenta tudo e tal, asfalto até o chão, se for possível, né? Coloca ali uma grama, às vezes, mas só a grama e tal, né? Usa um espaço enorme assim só de grama. Mas que tal que, se você, por exemplo, arborizasse a sua casa, né? Porque imagine se todo mundo tivesse um terreno, construísse uma casa, arborizasse a sua casa. Seriam, assim, quarteirões apenas essa arborização, ou seja, contribuía, né? Contribuiria também para essa respiração mais oxigenada, né? Digamos assim, que fizesse bem à saúde, por exemplo, né? Até o clima mudaria também desses ambientes. Então, plante árvores, flores, árvores, enfim, frutíferas, né, por exemplo, poderia ser pensado também para as cidades, né, plantar árvores frutíferas. Infelizmente a gente vê isso, né, as pessoas passando fome, as pessoas morando em ruas. Então, assim, vamos pensar de forma mais conjunta, mais colaborativa, vamos deixar de sermos, né, egoístas e começar a pensar de forma colaborativa. Somente assim a gente vai conseguir concluir com essa ODS aqui, por exemplo, esse objetivo de número 11, cidades e comunidades sustentáveis, né? Os indígenas sabiam viver dessa forma. Infelizmente, a gente degradou, né, o ambiente deles e tá, tá esse caos climático que está agora, né? Então, cabe a nós revertermos essa situação com mais conscientização, né, consciência nas nossas ações. Falando sobre essa questão, por exemplo, de cidades e comunidades sustentáveis, né? Se você for fazer uma pesquisa no Google, fala justamente sobre essa questão de políticas e ações que impactam positivamente a sustentabilidade, que promovem um crescimento e consumo, né? Que não seja desordenado, por exemplo, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma carência. Né? O que é que a gente vai fazer com o nosso tempo? Nosso tempo passa voando, por quê? A gente está num índice muito alto de consumismo. A gente não tem tempo nem parar, sentar, respirar, pensar o que a gente vai fazer da vida. Né? Então, o tempo que a gente tiver, a gente tem que saber aproveitar, que seja para plantar coisas boas. E falando sobre sustentabilidade, né, no mundo, a gente vê, por exemplo, algumas cidades, como Oslo, na capital da Noruega, né? Estocolmo também, Copenhague, Tóquio, Berlim, né? E outras cidades também, que justamente falam sobre isso, né? Sobre o ambiente, sobre o meio social e sobre também a economia, né? São as cidades que se destacam. E no Brasil, por exemplo, quando a gente vai fazer essa abordagem, quando a gente faz uma pesquisa, justamente lida com essa questão, né, da sustentabilidade, os padrões de vida, produção também, consumo, né, com aspectos econômicos socioambientais. Se fala sobre políticas públicas, ações também que impactam essa sustentabilidade. E algumas cidades, por exemplo, aqui do Brasil, que se encaixam nesse termo, né, de cidade ou comunidade sustentável, é Curitiba, né? Curitiba é um case, assim, que é bem conhecido aqui no Brasil. Recife, né, também, Aracaju, Sobral, Natal e Olinda, né? Natal tem suas vieses também, já estive lá, não sei atualmente como que tá, mas segundo as informações aqui no ano 2024, né? Foi a quarta cidade mais sustentável do Nordeste. E depois tem Olinda, né, também. Então são essas questões, né? Que a gente precisa ter reconhecimento, precisa ter discernimento para poder efetuar, de fato, essas melhorias e que cada um de nós saibamos, né, como que a gente pode fazer tudo isso, né, a começar do nosso próprio ambiente. Então, essa foi a ODS de hoje. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre consumo e produção responsáveis.
Então, fica aqui, né, o convite para vocês chamarem outras pessoas para assistirem esse vídeo, para compartilhar, para curtir, para comentar, deixar também, como é que eu posso dizer, as suas opiniões, né, os seus conhecimentos, e vamos compartilhar também, né, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, e vamos praticar também essas ações que a gente citou aqui, né? A começar da nossa casa, a começar de onde a gente conseguir realizar essas ações, nosso trabalho, na rua, enfim. Até o próximo vídeo.